Bom dia pessoal. Então, gravando nossa aula de hoje, ainda sobre os temas sobre depressão, ansiedade, eu preciso falar para vocês sobre violência doméstica. Então, as causas de violência doméstica são muitas e ela traz também um adoecimento, né, para a saúde das pessoas por conta desse problema. Vítimas, né, de violência doméstica são mulheres, crianças, idosos. Neste momento, onde se encontra em confinamento, né, as pessoas acabam ficando mais juntas, algumas que ainda permanecem, né? Existe uma classe de trabalhadores e trabalhadoras que não puderam ainda voltar, né, para o seu trabalho. Professores, né, professoras, eles estão todos ainda confinados, né? Então, a gente sabe que existe um grande aumento de violência doméstica. Por isso, pelo confinamento e por todas as outras razões que a gente sabe que existe, né? Então, é um assunto muito delicado, assim, de ser tratado, porque muitas vezes os agressores, na grande maioria dos casos, eles estão dentro de casa e são aquelas pessoas caras pra gente, né? É pai, é mãe, é irmãos, é tios, são avós. Esses podem ser os agressores. Então, eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso e realmente a gente se entristece. Então, é um assunto pesado, né, de se tratar. E quando se tem um agressor na família, e esse o agressor é o pai, a mãe, uma pessoa muito próxima, é aquela pessoa que provê o recurso de sustento, né? Então fica muito difícil isso denunciar, sair dessa situação. Mas eu quero falar para vocês que deve ser denunciado, deve, porque vidas de pessoas são postas em riscos todos os dias por conta da violência doméstica. Seja ela do jeito que for, né? Vocês me desculpem que eu vou, às vezes, tirar a atenção, desviar daqui, porque eu tô com o note aberto e eu quero dados ali que vão me embasar sobre isso. E por alguns momentos eu vou ler algumas coisas ali. Então eu separei para nós a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela veio a nosso favor, né? Não sei se vocês já devem ter visto isso, né? Sobre a lei, é uma lei brasileira, né? Que de uma mulher que sofreu violência doméstica por muitos anos, né? O marido batia nela, fazia todos os tipos de violência contra ela. Essa mulher, ela era uma farmacêutica, é uma farmacêutica, mas ganhou nome por conta do que passou com ela, né? Então eu vou ler para vocês um pouquinho, né? A Lei Maria da Penha, ela foi sancionada em 7 de agosto de 2006, né? E ela visa proteger a mulher da violência doméstica e familiar, tá? A lei ganhou este nome devido à luta da farmacêutica Maria da Penha em ver o seu agressor condenado. Então, foi uma lei importante que ela serviu, ela não só serve só para a mulher, ela serve para os homossexuais também, né? Claro que as mulheres se identificam muito com isso, né? Porque a grande maioria são as mulheres, né, e seus filhos. A própria Maria da Penha, ela era agredida pelo marido e as filhas também eram agredidas pelo pai. E foi muito difícil ela sair, ela levou, ela era, além do espancamento, na tentativa de assassinato dela, ela levou um tiro e ficou paraplégica, né? Hoje ela vive numa cadeira de rodas, mas isso deu mais força para ela,
Porque imagina quando ela saiu da hospitalização, o marido ainda tentou eletrocutar ela. Então, eu só queria trazer esses dados para vocês, né? Em 1983 ela levou o tiro. Em 1994 ela escreveu um livro que diz Sobrevivi e Posso Contar. Então ela conta ali, né? E isso foi ganhando força, né? Foi ganhando força que o livro foi vender e as pessoas começaram a falar e ver isso. Mas em 98, o caso dela tomou uma extensão fora do Brasil e aí que ganhou mais força ainda. Então, triste que dentro do país que ela morava, muitas pessoas ainda achavam que era normal, que era natural, assim, o homem bater na mulher e que ele tinha esse domínio sobre isso, uma posse, como se sempre as vítimas fossem os culpados disso, né? Que a vítima é a culpada de estar passando por isso e ela tem que aguentar. E não é assim, né? Não é assim. Então, tem que ser denunciado. E voltando para Maria da Penha, somente em 2002, com essa ajuda internacional, é que o marido foi condenado. Porque até então não acontecia nada com ele, né? Ele pagava a cesta básica, podia ser chamado na delegacia e ele sempre explicava a versão dele sobre isso. E essa mulher sendo agredida novamente, mas, né, por conta da história dela não ser levada em conta. Então, vocês conseguem imaginar, assim, tu sofrer violência física, tu sofrer violência moral, muitas vezes violência sexual também, não é? Não é porque é o marido que tem que, a mulher tem que estar sempre pronta ao ato sexual, muitas vezes acontece estupros dentro do casamento, né? Então, somente em 2002 esse marido dela foi condenado. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio para salvar muitas mulheres, mas a gente ainda sabe que a lei trouxe um certo conforto, mas não resolveu todos os problemas, porque a violência continua acontecendo. E não é só às vezes a violência física, existe a violência moral, aquela coisa psicológica que a pessoa faz sobre a gente, né? Então, isso acontece, né? Eu mesma vivi, né? Tive um casamento antes do meu atual casamento e eu fiquei casada por 20 anos e eu sofria violência moral, sofria violência física, né? Então a gente vai aguentando, porque a gente acha que é cultura, que um tapa, um empurrão, um beliscão, um puxão de cabelo não é, mas é violência também. Um falar mais ríspido também, né? Chamar atenção na frente de outras pessoas, falar coisas que te desagradam na frente de outras pessoas também é uma forma de violência. E é uma violência moral e isso adoece, né? Adoece, deixa as pessoas ansiosas, deixam as pessoas depressivas. Então já parte para o lado da saúde também. Então, embora a Lei Maria da Penha seja um assunto político, mas ele também é muito atual nas condições de saúde deste país, nas condições da mulher, né? Muitas mulheres são agredidas e procuram o serviço médico e não contam que foram agredidas, que foi o marido, sempre foi uma escada, foi um tropeção, bateram na porta, na quina de um móvel. E a gente vê isso, quem trabalha em hospital vê muito isso. Roxo no olho, na boca, no nariz, e dizem que foi uma queda por conta de que não consegue sair daquela situação. Então, eu vou deixar um trabalho para vocês, eu quero que vocês pesquisem sobre a Lei Maria da Penha.
11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006. Quero que vocês leiam sobre isso e me mandem, né? O que vocês acham sobre isso, né? Vocês sabem que existe delegacia das mulheres em algum lugar, desculpe, em cidades. Aqui atualmente no Butiá nós não temos, mas nós temos um órgão que a prefeitura do município tem, ajuda as mulheres, né? Agora mesmo essas mulheres estão fazendo as máscaras que serviram à população, e muitas dessas mulheres passaram por essa dificuldade. São vítimas de violência doméstica que tiveram os seus agressores, né, impetrados, medidas preventivas, né? Então isso é muito importante. É cidadania e é uma questão de saúde pública. Também o cuidado com nossas mulheres, com nossas crianças, né, com nossos idosos. E esse serviço atua aqui no município de Butiá. Então, a nossa aula vai ser uma aula curta em relação a isso, mas eu quero que vocês façam a pesquisa da Lei Maria da Penha e me tragam, assim, comentem comigo alguma contribuição valorosa sobre esse assunto, né? E se já viveram, né, esse tipo de violência, espero que não, né? Porque isso traz traumas para o resto da vida pelos relacionamentos, né? Eu mesma tive muita dificuldade depois que passei por isso para me relacionar de novo, né? Fiquei um bom tempo sozinha, né? Porque eu acreditava que eu devia ficar sozinha, que eu era a minha melhor companhia, né? E desenvolvi traumas por conta disso, né? Dirigir, né? Que eu tenho esse bloqueio e é por conta disso, né? Numa das minhas sessões de terapia lá, me foi uma situação que me aconteceu e que me abalou muito, né? Onde a minha autoestima era jogada para baixo o tempo todo. Eu fiquei com esse bloqueio, né? Que ainda não consigo superar, né? Já resolvi, mas comento com vocês que realmente é um assunto bem difícil para mim, né? E são traumas que se tem, que se vive e que sai fora do controle da gente, né? As emoções. Então eu gostaria, isso para mim é um assunto bastante delicado, uma ferida, né, que eu tenho dentro, mas que hoje muito bem resolvido, porque tenho um casamento que, nossa, nem compara, né? Não existe, existe respeito, existe companheirismo, né? E quando não se existe também isso, é um passo a mais para que essas violências acabem acontecendo dentro do lar. Então eu quero que vocês leiam, que vocês pesquisem sobre isso e quem sabe em outra aula a gente possa fazer um bate-papo assim sobre isso, o que vocês acharam, o que vocês podem contribuir para esse assunto tão importante, tão delicado dentro da saúde pública. Tá? Um abraço para vocês, a saudade é grande e continuem se cuidando, né? E eu aguardo o trabalho de vocês. Um beijo no coração e uma boa semana.